Às vezes você está tentando agradar todo mundo e está se desagradando no meio do caminho. Existe uma diferença entre você ser uma pessoa boa e você ser uma pessoa boazinha. E tentar agradar todo mundo pode ser muito frustrante e muito cansativo. Tá na hora de rever as suas prioridades. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. Meu nome é Sara e aqui busco trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa no nosso episódio de número 52, falar sobre a arte de desagradar, como é a gente saber desagradar e se sentir confortável, minimamente estável, em deixar o desconforto com a outra pessoa. Se você é novo por aqui e está me vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de já acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma nova atualização. O episódio de número 50, que eu falei sobre rejeição, e de número 51, que eu falei de autoestima e distorção de imagem, eles vão estar aqui nos links na descrição do episódio e também nos cards. Mas temos outros 49 episódios para você aprofundar diretamente no Spotify. E entre eles tem um episódio que vai super complementar a essa temática, que é da arte de dizer não. Porque tá aí um ponto principal para a gente começar a exercitar internamente em saber desagradar, é a gente entender os nossos limites e saber se posicionar, aprender a dizer não e a receber não. Isso ajuda a vida a ficar muito melhor e muito mais leve. Então vamos começar com essa reflexão e esse exercício. Um ponto muito importante é que agradar a todos é impossível. E quantas vezes você já se pegou tentando, fazendo um malabarismo, segurando todas as coisas ao mesmo tempo para tentar agradar todo mundo? O seu pai, a sua mãe, o seu parceiro, parceire, a pessoa que você troca amorosamente e seus amigos. Quantas vezes você já se pegou tentando se dispor de uma energia que nem mesmo você tinha para você, para de alguma forma se colocar a serviço pelos outros. E é aí que a gente começa a perceber o quanto que as nossas prioridades estão sendo outras. Essa questão de agradar todo mundo nos é ensinado desde quando a gente é bem novinho, que a gente precisa ser agradável, que a gente precisa ser boazinha, estar à disposição para o outro para quê? Para pertencer, para ser aceita, para ser reconhecida. E muitos de nós passamos o restante da nossa vida buscando esse reconhecimento e fazendo isso pelos outros. E muitas vezes passando por cima de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, de quem somos verdadeiramente, para de alguma forma caber no que é esperado do outro, ou até de uma expectativa que a gente gerou do que o outro espera de nós. Olha que viagem! Algo que me inspirou muito a falar sobre essa temática foi que um dia desses eu estava editando o episódio do Pod, estava aqui mexendo nas coisas, mexendo no computador, sentada de frente para a janela da minha casa, e a vizinha nova passou para levar, acho que roupa para lavar. A gente tem uma máquina compartilhada aqui no espaço. E aí eu falei bem assim: "Mana, eu acho que já tem roupa lá." Aí ela falou: "Ai, tá bom, obrigada, obrigada." E eu tava tão concentrada aqui que eu não falei mais nada. Eu não falei: "Oi, bom dia, querida. Parece que já tem roupa lá na máquina. Dessa vez você não vai conseguir colocar. Sim, um ótimo dia pra você também." Eu não falei mais nada, eu tava concentrada, eu tava aplicada aqui. Eu falei só isso: "Mana, acho que já tem roupa na máquina lá." E aí ela agradeceu, ela: tá, muito obrigada, tal. E saiu. Só que assim que eu falei, eu concentrada nas minhas paradas, eu pensei: nossa, acho que eu fui grossa. Acho que eu não fui muito agradável. Ela não vai gostar de mim. Nossa, ela nunca mais vai gostar de mim. Eu fui grossa, fui mal insensível, que pessoa horrível. Uma pessoa que eu nem conheço, nem sei se eu estimo tanto ela na minha vida a ponto de eu ficar preocupada se eu fui ou não agradável, se eu quero que ela goste ou não de mim, mas de alguma forma eu queria que ela gostasse de mim. Olha essa piração. E isso vem de um lugar muito pessoal da minha história lá atrás, porque quando eu era criança, eu me mudei muito de escola, de cidade. Meu pai era transferido do trabalho e a gente simplesmente mudava no meio do ano. Para você ter uma noção, eu já falei sobre isso em algum outro episódio, eu acho que era no Medo de Errar. Quando eu estava na minha 8ª série, eu estava na minha 9ª escola. Então eu sempre era a garota nova. E para isso, para eu me enturmar, porque eu queria pertencer, porque eu queria
estar num círculo de amigas, estar bem nesse mundo social da nossa infância, que é a escola, eu tentava muito agradar os outros, eu tentava muito conseguir ocupar todos os espaços. Agradar virou uma estratégia de sobrevivência social. E isso ecoa na minha vida até hoje. Eu me vejo noiada pensando assim, nossa, será que eu fui agradável? Será que essa pessoa me achou grossa, insensível? Nossa, como que eu posso compensar isso? Parece que veio uma necessidade de fazer a pessoa gostar ainda mais de mim. Sendo que eu não tenho nem certeza se eu gosto dessa pessoa, se eu quero ela na minha vida. Que loucura que isso acontece. E a gente quer um reconhecimento de pessoas que talvez a gente nem dê tanta importância assim. Você já passou por isso? Vamos começar a nossa viagem etimológica simbólica de significados. A palavra agradar vem do latim gratus, que significa grato, bem-vindo, aceito. Então, se a gente parar para pensar etimologicamente, agradar alguém é a gente se tornar digno da gratidão dessa pessoa. E desagradar corresponde ao oposto disso, a gente não ser bem-vindo. E aqui fica uma reflexão simbólica. Se a gente vive tentando ser bem-vinda em todos os espaços e lugares que a gente ocupa, por todas as pessoas ao nosso redor, muitas vezes a gente acaba sendo uma estranha para nós mesmos. A gente não se conhece, a gente não entende os nossos desejos, o que a gente quer, qual é o nosso limite. Fomos ensinados lá atrás que ser aceito é o caminho para o amor, mas que muitas vezes essa aceitação não vem de você ser aceita pelo que você é, pelo que você traz. Vem dessa aceitação pelo que você oferece. E essa é uma lógica que a gente pode começar a desconstruir. Esse amor verdadeiro, essa aceitação que acolhe, não tem nada a ver com performar algo que você não é. A gente pode sim agir com educação, ser uma pessoa agradável e ao mesmo tempo agir com autenticidade, que é totalmente diferente de uma submissão disfarçada de gentileza. Ter coragem de não agradar é essencial para você se tornar a pessoa que você tanto deseja. É você não se deixar anular pela ideia de não ser reconhecido pelos outros ou de ser julgado, analisado, porque isso provavelmente vai acontecer. Para pensar nas pessoas que tiveram as ideias mais subversivas e mirabolantes do mundo, pessoas que trouxeram coisas diferentes, invenções. Sempre que alguém traz alguma ideia nova, isso gera identificação com algumas pessoas, mas isso gera uma revolta em outras pessoas que estão acostumadas a viver da mesma forma, de um lugar cômodo, conhecido. Como que alguém vai trazer algo inovador? Aquilo cutuca em pontos que aquela pessoa não quer ver. E se você se deixar silenciar por quem discorda daquilo que para você é correto, você vai se paralisar e acabar em frustração. Tudo o que podemos fazer em relação à nossa vida é nos conectarmos com aquilo que acreditamos. Você tem tomado as ações em que acredita? Uma outra questão que vem em relação a isso, em relação a agradar ou desagradar, é a gente só tomar atitude esperando um reconhecimento externo. É aquela pessoa que só faz uma doação se a outra pessoa estiver olhando ou se ela pode postar, se ela vai ser vista fazendo aquilo. Ela só joga o lixo no lixo se alguém está lá vendo e aplaudindo, dando uma estrelinha de parabéns. Da mesma forma, vem uma lógica inversa de que quando não está ninguém olhando, acho que eu posso passar por cima dessa pessoa aqui. Talvez eu possa dar uma trapaceada aqui, ninguém está olhando. Esse pensamento baseado na recompensa e na punição social, em um falso moralismo que faz a gente se perder dos nossos verdadeiros princípios, daquilo que a gente acredita. O que é de fato fazer o bem? E como que é fazer isso mesmo que ninguém esteja olhando? Aqui eu não estou falando para você deixar de ser uma pessoa agradável, educada. Você pode sim continuar sendo empático, se colocar à disposição para ajudar as pessoas que você ama, mas não doar tudo o que você traz esperando que o outro dê o que você imagina, porque muitas vezes a gente faz isso também. Quando você tenta fazer tudo pelos outros, você também carrega uma expectativa de que os outros façam tudo por você. É como se você entendesse, mesmo que de maneira inconsciente, de que você ultrapassou seus limites, você doou mais do que você tinha, então meio que obrigatoriamente os outros também precisam fazer isso por você. E isso não vai acontecer. Eu vou falar aqui uma breve descrição que eu recebi no vídeo do Fred Elboni. Já falei um pouquinho sobre ele aqui no canal. Ele é especialista nesse caminho do autoconhecimento e traz várias reflexões que super encaixam bem com a proposta do Pode Ser Mais Fácil. Reflexões para uma vida mais leve, para ultrapassar os desafios com mais abertura e consciência. E ele fala sobre essa diferença de ser uma pessoa boa, que é você fazer o bem sabendo o que vai te fazer bem,
sendo prioridade para si mesmo. Enquanto que ser uma pessoa boazinha é você ceder o que te faz bem em prol de agradar os outros e receber uma validação. Tentar agradar todo mundo para não ter atrito, para ninguém me rejeitar, para ninguém pensar mal de mim, para ninguém pensar que eu não sou legal, para não enfrentar uma possível rejeição. Assim eu prefiro ceder o que é importante para mim para agradar o outro. E isso muitas vezes vai te machucar a longo prazo. A gente tem medo de dizer não para o outro e de não pertencer mais, receber essa rejeição. Quanto mais a gente consegue se sentir confortável em deixar o desconforto com o outro, abrir espaço para cada um realizar suas próprias escolhas e lidar com as suas próprias frustrações, trazendo sim os seus desejos, suas vontades, os seus limites, mas abrindo espaço para que cada um possa agir segundo o que faz sentido, mas a gente vai trazendo leveza para a vida. E uma grande ironia de tudo isso é que às vezes a gente se esforça tanto para agradar as pessoas e mesmo assim a gente não agrada. Sabe quando você tenta alinhar toda a sua agenda para dar carona para aquela sua amiga do trabalho, para buscar o seu filho na escola, para ainda pegar a encomenda que a sua namorada pediu e no final você atrasa com todo mundo, você se estressa porque você não trouxe o seu limite. Então agradar a todos é impossível. E quando a gente não reconhece os nossos limites e não faz essas ações conscientes e tenta ser boazinha, bonzinho, muitas vezes a gente acaba em frustração. Esse grande malabares que você se coloca em disposição acaba fazendo você ficar frustrado consigo mesmo. A gente tem medo de dizer não, do outro se sentir mal. Mas dizer não é um grande caminho de reconhecimento do seu autocuidado, de se colocar como prioridade na sua vida, de entender os seus limites e de valorizar ainda mais os seus sims. Lembra dessa definição de ser uma pessoa boa, de fazer o bem sabendo o que te faz bem, sendo prioridade para si. Você não precisa da aprovação do outro. Reconhece o seu valor, os seus princípios. Você sabe que fez o melhor que você pôde. E isso é sim o suficiente. Para que você consiga cuidar do outro, se colocar à disposição para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer cuidar, você precisa estar bem nutrido, você precisa estar bem de saúde, você precisa estar transbordando de energia. Não adianta você querer carregar as pessoas nas suas costas todos os dias, que isso em algum momento vai te esgotar. Então vamos lá, como que pode ser mais fácil? Primeiro de tudo, autoconsciência. Perceba quando você está tentando agradar os outros de uma forma meio automática, esteja atento às suas ações. E se questiona, vale mesmo eu ceder a minha energia? Eu realmente quero fazer essa ação? Essa escolha realmente é possível para mim? Isso não vai bagunçar outras áreas da minha vida nesse momento? Essa pessoa realmente é importante? Questiona os lugares que você consegue ceder nos seus limites, abrir concessões. E entenda onde você precisa de coragem para impor os seus nãos e para sustentar, que também é um grande desafio. Às vezes a gente fala não e logo depois, ai não, mas desculpa, não, eu vou dar um jeito, vou fazer por você, vai dar certo. Permita fazer o que você sente, mesmo sem saber a reação do outro. Confia nas suas ações. Coragem é agir mesmo sem ter certeza da aprovação. Se essas ações são coerentes com a pessoa que você quer se tornar, com os seus desejos mais profundos, vai na fé, se coloca nessa disposição. Lembre-se que a rejeição do outro nem sempre é sobre você. O mundo não gira ao seu redor, como por exemplo essa questão da vizinha. Se a pessoa está meio introspectiva, quieta, ela pode estar passando por um dia ruim, ela pode estar com 1001 problemas que não te diz respeito. Quando uma pessoa está meio quieta, às vezes a gente coloca nessa preocupação tão grande, essa energia de querer agradar, e pode ser que isso não tenha nada a ver com o que você fez, com o que você falou. E se você desagradou, se a pessoa realmente não gostou do jeito que você falou, da ideia que você trouxe, da maneira que você se comportou, respira. A vida continua. E você não é uma pessoa ruim por ter colocado o seu limite, por ter se expressado com firmeza, por ter agido conforme os seus princípios, sendo você mesmo. Aceita que não é possível agradar a todo mundo. E mesmo as pessoas que você agrada, não vai ser possível agradar elas sempre. É aquele famoso tacar o foda-se com consciência. Não é sobre você ser rude e desrespeitoso, mas é sobre se libertar do fardo de ter que estar sempre certo e de ter que agradar todo mundo a todo custo. Aprender a desagradar pode ser um incômodo gigantesco no começo,
mas é um passo enorme em direção à liberdade de ser quem você é. E era isso que eu queria trazer para você hoje, algumas reflexões que fazem parte da minha trajetória, da minha história. Eu tô falando aqui toda solta, mas para mim é muito difícil saber que eu desagradei. É um incômodo gigantesco e eu tenho lidado de forma um pouquinho mais leve com isso e com essas ferramentas que eu trouxe para vocês hoje. Eu agradeço muito a sua escuta, por ter chegado até aqui comigo. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar o podcast com 5 estrelas, que isso ajuda a plataforma a saber que o conteúdo está interessante, está relevante. E se você quer me ajudar mais ainda, compartilha com aquela pessoa que você vê que tenta agradar todo mundo e que acaba se anulando no processo. Aprender a desagradar é um caminho de volta para si. Nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. Se reconheça, se acolha no caminho. Para de querer agradar até pessoa que você nem gosta, que nem é importante. Faça o bem, sabendo o que te faz bem também. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.